Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse é o nosso tema da parte 3 das bem-aventuranças que estamos estudando. E o versículo-chave que eu quero deixar com vocês está lá em Mateus capítulo 3, versículo 11, que diz assim: Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Que promessa maravilhosa da parte do Senhor. Vamos fazer uma breve retrospectiva, falando sobre o nascimento de Jesus foi algo sobrenatural. O nome de Jesus é o Senhor é salvação. Ele é maravilhoso. Jesus deixou um representante aqui, que é o Espírito Santo. O cuidado de Deus para com o Salvador naquela questão com Herodes. José obedece às ordens do Senhor e Deus usa meios para direcionar os seus. Agora hoje nós vamos falar sobre o ministério de João Batista e o ministério de Jesus nos capítulos 3 e 4. Coloquei um mapa para vocês poderem ter uma visualização do que estava acontecendo na época. E nós vamos ver que o ministério de João Batista é marcado por uma mensagem de arrependimento e de que o reino de Deus está próximo. Esta era a mensagem dele e ele aparece pregando no deserto da Judéia. Segundo o dicionário bíblico, a palavra arrependimento significa decisão de mudança total de atitude e de vida, em que a pessoa, por ação divina, é levada a reconhecer o seu pecado e a sentir tristeza por ele, decidindo-se a abandoná-lo, baseando sua confiança em Deus que perdoa. O arrependimento é algo muito especial para nós, é mudança de pensamento, mudança de atitude, abandonar as velhas práticas, a velha vida, o passado ficou para trás e então você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Agora, a expressão reino dos céus é usada 32 vezes em Mateus e quer dizer mesmo que o reino de Deus, é o mesmo que o reino de Deus. E se refere ao ato de Deus governar. Ele é o grande rei, é ele quem lidera. João Batista estava dizendo que estava chegando o reino de Deus, Jesus estava vindo. O cumprimento dessa palavra aconteceu através da vinda de Jesus. Outra expressão que João Batista usa é a que está em Isaías 40, versículo 3, e quando ele diz que o povo de Israel deveria preparar o caminho do Senhor e endireitar os seus caminhos, abandonar as velhas práticas. O arrependimento é como a construção de uma estrada reta e estamos indo em direção ao Senhor, mas para isso precisamos do arrependimento. Já no livro de 2 Coríntios, capítulo 7, do versos 9 ao 10, diz da tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Quando alguém se arrepende, a pessoa é salva, ela é perdoada, ela passa a ter uma nova vida com o Senhor, passa a ter um novo caminho diante de Deus. As velhas práticas, os velhos caminhos foram deixados para trás. O grande problema nisso tudo é que quando João Batista estava batizando, vieram alguns dos saduceus que vinham também e queriam se batizar. Então eles repreendem dizendo: olha, vocês precisam produzir frutos dignos de arrependimento. Não era apenas por fora, porque toda árvore boa, ela produz bons frutos, mas a árvore ruim, ela é cortada. Esta é uma conversão completa ao Senhor Jesus, e não apenas da boca ou de aparência. Por fim, João Batista disse que não era digno nem de carregar as suas sandálias, que Jesus tinha todo o poder de batizar com o Espírito Santo e com fogo, e que ele iria limpar os seus, mas também queimar a palha no fogo que não se apaga. Ele ia purificar os seus, aqueles que ele chamou, aqueles que ele salvou, ele iria limpar através do batismo com o Espírito Santo. Após a aparição de João Batista, Jesus segue e vai até João para ser batizado. Mas ele diz: não, eu não posso, o Senhor que tem que ser batizado por mim, não é por você. Mas Jesus disse para ele: olha, isso vai acontecer para se cumprir
toda a justiça de Deus. Era o cumprimento da palavra de Deus, que ao ser batizado, algo iria acontecer, e que o Espírito Santo veio sobre Jesus e desceu como pomba. Não era uma pomba, mas era como pomba. E uma voz do céu que diz que ele é o Filho amado, que o Senhor se agrada, ou seja, que ele tem muita alegria, muito prazer nesse Filho. Deus se alegrou com a vinda de Jesus, se alegrou com a vida que ele teve. E com este momento tão especial, tão glorioso, então ele agora vai passar pelo momento mais difícil do seu ministério, a sua tentação. Agora no capítulo 4, acontece a tentação de Jesus pelo diabo. A palavra diabo quer dizer adversário. O Espírito Santo, após o batismo, conduz Jesus ao deserto para ser tentado. Interessante notar que Jesus estava agora por 40 dias e 40 noites jejuando, ou seja, ele estava se privando de alimentos para se consagrar ao Senhor, estava sem comer e ele teve fome. Isso mostra a humanidade de Jesus. Era Deus, sim, é Deus, mas também homem. Sofreu a humanidade. Um Deus que se esvaziou, assumiu a forma humana, a figura humana e passa a sentir o que a humanidade sente. Jesus foi tentado em 3 áreas. E a primeira área que o diabo tentou Jesus é na sua necessidade básica, ou seja, no alimento. Estar sem comer tanto tempo leva a pessoa a fraquezas e também a comer qualquer coisa, porque há uma necessidade humana do alimento. E o tentador coloca em dúvida a divindade de Jesus. Ele começa dizendo assim: se você é o Filho de Deus, será mesmo que você é o Filho de Deus? E Jesus é o Filho de Deus. E como Filho de Deus, ele tem todo o poder e autoridade para fazer qualquer coisa. Mas ele rebate o tentador dizendo que o homem não vive só de pão, mas da palavra que vem da boca de Deus. A segunda área que o diabo tenta Jesus é na área da confiança, pois ele coloca Jesus no pináculo do templo. O diabo aparentemente acha que está no comando, mas quem conduz é o Espírito Santo. E diz novamente: se você é o Filho de Deus, deveria se lançar do pináculo, que era uma altura de um prédio de cerca de 30 metros, o que poderia causar morte e lesões graves. O tentador diz isso baseado no Salmo 91, que diz que os anjos do Senhor são enviados e iria sustentá-lo nas suas mãos. Então Jesus diz para ele que não deveria colocar à prova o Senhor Deus, ou não tentar o Senhor Deus, pois ele, com isso, haveria um espetáculo, e Jesus não queria glória humana ou fama própria. A terceira área que Jesus foi tentado pelo diabo é na área da vaidade ou ego. A palavra vaidade significa preocupação excessiva em suas próprias habilidades ou atratividade para os outros. Jesus o repreende dizendo que só Deus merece a glória e só Ele deve ser cultuado. Ao se retirar o diabo, vieram anjos e serviram a Jesus. Depois desse episódio, Jesus se retira para a Galileia e vai morar em Cafarnaum, que fica à beira-mar. E Jesus começa a pregar a mesma mensagem de João Batista. Olha que interessante, dizendo para se arrependerem, porque o reino de Deus estava próximo. E ao caminhar próximo ao mar da Galileia, ele vê 2 irmãos, Simão e André, que estavam pescando, estavam trabalhando, estavam na sua atividade normal, corriqueira, do dia a dia. E então Jesus diz para eles seguirem, e que eles não mais pescariam peixes, agora eles pescariam homens. Imediatamente eles obedecem, deixam as redes e seguem a Jesus. Olha que maravilhoso isso. Quando o Senhor chama alguém obedece, há bênçãos espirituais sobre a vida daquela pessoa. Um pouco mais para frente, Jesus vê outros 2 irmãos, Tiago e João, consertando redes, e os chama também. Eles então, deixando o barco, o seguiram, também obedeceram.
Há um detalhe muito expressivo aqui que diz que o olhar de Jesus olha para eles. O Jesus está vendo o que estamos fazendo, Jesus está vendo quando estamos servindo, e Ele nos chama para o seguir, pois é Ele mesmo quem vai nos sustentar. Jesus continuou seu trajeto na Galileia, ensinando nas sinagogas. Ele ia para o templo para ensinar. O ministério de Jesus é forte na área do ensino. Ele ensinou, ele pregou, ele curou toda a sorte de doenças e enfermidades. Pessoas eram trazidas e todos eram curados. Grandes multidões seguiam Jesus, pois queriam ver os milagres que ele fazia. Muita gente segue Jesus só por aquilo que ele faz, que ele pode oferecer. Eu gosto de uma expressão que Davi diz que eu não quero que só as mãos podem me dar. Ou seja, o que o Senhor pode me oferecer, mas eu quero te ver, eu quero te contemplar, quero estar na sua presença, eu quero te adorar. E este ministério de Jesus foi muito intenso. Ele foi batizado, ele jejuou por 40 dias e 40 noites, foi tentado, pregou a mesma mensagem que João Batista, arrependimento e proximidade do reino dos céus, chamou discípulos para o seguirem, ensinou nas sinagogas, pregou o evangelho do reino, curou toda a sorte de doenças e enfermidades. Que ministério maravilhoso que é o ministério de Jesus. E além de tudo isso, ele ainda batizou com o Espírito Santo e com fogo. Algumas perguntas para nós pensarmos e refletirmos no nosso grupo. Primeiro, qual foi a marca do ministério de João Batista? Segundo, João Batista anunciou Jesus. Por quê? O que ele faria? Terceiro, por que o diabo é conhecido como ladrão de alegria? Quarto, Jesus ao olhar vê não apenas pescadores, mas Jesus vê discípulos. Como foi o chamado de Jesus para os seus discípulos? Quinto, que tipo de doenças Jesus curou? Sexto, por que as multidões seguiam a Jesus? Agora o versículo para a gente memorizar. Verso 23 do capítulo 4. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos. E ele os curou. E da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão, numerosas multidões o seguiram. Que Deus assim te abençoe, reflita neste texto, nesses 2 capítulos que nós estudamos e que você possa aprender mais com Jesus. Ele é o nosso mestre dos mestres. Deus te abençoe, bom estudo, bom final de semana, fiquem na paz.